vamos ler do versículo 1 até ao 13, mas serão os versículos 10 a 13 que servirão de base para as aplicações que nós queremos fazer hoje à nossa vida. É a este Deus fiel que nós estamos a prestar culto e é a sua palavra que nós queremos agora também considerar com atenção. E o versículo 10 começa desta forma: por esta razão. E a razão é aquilo que ele acabou de dizer, e há aqui uma ligação com aquilo que Paulo tinha transmitido a Timóteo. O que ele disse é: uma vez que ninguém pode algemar a palavra, o Evangelho, ninguém pode acorrentar o que Jesus fez, o que ele viveu, o poder que Deus exerceu nele. Ele está vivo, ele é ressuscitado dentre os mortos. E se isso é um facto, e eu creio que é um facto, a palavra não está algemada, e por essa razão, então, eu estou disposto a suportar tudo e qualquer coisa. O que vier, eu vou suportar, porque eu sei que Deus vai cumprir. Há uma segurança, uma garantia de que Deus vai fazer o que Ele pretende fazer com a sua palavra, que Ele me confiou, o Evangelho que eu entendi, e Ele disse para eu pregar. Por isso eu mantenho-me firme. Esse é o sentido desse verbo, suportar. Eu mantenho-me firme, eu vou perseverar, eu vou continuar a fazer o que eu preciso fazer. Eu vou aguentar com bravura, brava e calmamente. Eu não preciso ficar agitado, nervoso, até porque eu estou aqui preso. Paulo estava preso. Ele não precisava ficar ansioso, agitado, andar de um lado para o outro, mas ele disse: eu vou suportar, porque Deus vai continuar a fazer a sua obra, o seu trabalho. Então ele diz: por esta razão, eu estou disposto a sofrer. Vale a pena sofrer por esta causa. A vitória é garantida, a palavra do Senhor fará o que lhe apraz e prosperará naquilo para que Ele a designou. Citando Isaías, capítulo 55, versículo 11. A palavra, ela não está algemada, não está acorrentada, ela vai continuar a chegar aos corações daqueles que Deus quer que chegue e a transformar vidas. Por isso, eu suporto o que tiver que suportar, eu sofro o que tiver que sofrer, diz o apóstolo Paulo. A preocupação dele não é com ele mesmo, não é com uma recompensa que ele pudesse vir a receber, mas mostra aqui nesta passagem que a preocupação dele era com a salvação daqueles que estão a receber o seu ministério. Ele estava a ministrar. Havia pessoas que consideravam que receberam de Deus através dele. O ministério de Paulo, estavam a olhar para ele, para o testemunho dele. Então ele estava preocupado com esses. E ele queria, de alguma forma, contribuir para a salvação daqueles que Deus quer salvar. A implicação é que qualquer sofrimento que o ministro do Evangelho seja chamado a suportar é amplamente justificado pelas consequências eternas do seu trabalho. Por causa dos resultados do trabalho do ministro, do pregador, da testemunha fiel, daquele que fala da palavra de Deus, que fala do Evangelho, vale a pena suportar sofrimento. Vale a pena passar por sacrifícios. Por causa do resultado da palavra ter passado por nós para chegar a outros, pela nossa boca ou pela nossa mão, para escrever algo acerca do que Deus revelou. Vale a pena suportar esse sofrimento. O apelo para Timóteo é o apelo, o desafio a se dispor a sofrer no seu trabalho pelo Evangelho. E é um apelo que está fundamentado na obra de Jesus Cristo, a forma como Jesus trabalhou e como Ele viveu. E, portanto, na própria essência do Evangelho, e reforçado pelo exemplo do apóstolo Paulo, esse pai espiritual que Timóteo tinha. É olhando para Jesus, é considerando o sofrimento, a forma como ele viveu e como se negou a si mesmo, como tomou a cruz, como Paulo também estava disposto a imitar Jesus dessa forma. Sofrer, negar-se a si mesmo, não fazer a sua vontade, não pensar nem se preocupar demasiado consigo mesmo, mas com a mensagem, com o Evangelho, com o desejo que Deus tem de que todos sejam salvos e que a igreja, que os ministros, que as testemunhas de Jesus sejam
fiéis e eficazes, efetivos na transmissão do Evangelho. Por esta causa vale a pena sofrer, diz Paulo. E por esta razão eu estou disposto a suportar todas as coisas, suportar tudo, por causa dos eleitos. E esta é uma expressão que causa incômodo. Esta ideia da eleição, de haver eleitos, de haver escolhidos para a salvação, isto tem incomodado muita gente. Eu creio que já nos incomodou em algum momento, em alguma medida. Eu sei que de vez em quando esta pergunta surge no nosso meio, na nossa igreja. Eu não percebo que esteja a ser um incômodo esta ideia de que há eleitos, mas nós cantamos há pouco. E a ideia da eleição é uma ideia que realça a soberania de Deus. Deus é soberano. Deus, tu és soberano para escolher aqueles que tu queres salvar. E nós podemos definir eleição, um livro de teologia define a eleição desta forma: um ato de Deus antes da criação. Ainda não existiam homens, mulheres, não existiam seres vivos e Deus decidiu. É isso que Ele revela na sua palavra. Antes da criação, Deus agiu e dessa forma Ele escolheu algumas pessoas para serem salvas. Não por causa de algum mérito delas, que tenha antevisto nelas, mas somente por causa da sua suprema boa vontade. É porque Deus é bom, é porque Ele tem uma vontade boa e Ele decidiu salvar alguns. Alguns são salvos, alguns são escolhidos, alguns são eleitos, e é isso que a Bíblia diz. Quer gostemos, quer não. Quer o mundo se agrade desta mensagem, quer não, o que é certo é que esta é a verdade bíblica. E Paulo repete essa verdade aqui. Eu suporto e estou disposto a suportar tudo, não é por todos os homens, mas ele diz por causa dos eleitos. Eu sei que há alguns que Deus escolheu salvar para Ele, perdoar os pecados e trazer para a comunhão com Ele mesmo. Este é um assunto que Paulo já tinha tratado de forma clara no capítulo 1. O versículo 9 nós lemos: Ele salvou-nos, Deus salvou-nos e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras. Não é pelo que Ele anteviu em mim, pelo que eu iria fazer, diz Paulo, não é por causa do que nós possamos fazer ou deixar de fazer, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Antes da história, na eternidade, Deus determinou, Ele pré-determinou que alguns iriam ser salvos. Esta é a expressão bíblica, esta é a verdade das Escrituras. Portanto, esta é a verdade. Se é a verdade das Escrituras, se esta é a verdade de Deus, é a verdade. Não há outra. Agora, como é que o Novo Testamento lida com esta questão? Como é que os apóstolos, como é que Jesus, como é que nós somos instruídos a lidar com este pensamento, que é um pensamento incómodo, que incomoda o filósofo humanista, aquelas pessoas que até querem fazer bem, que se preocupam com todos, mas não vamos salvar todos, não devemos nós desejar e querer, e o Deus que é amoroso e perfeito, Ele não deveria realmente salvar todos. Como é que o Novo Testamento apresenta este ensino da eleição? 3 expressões que podemos extrair do ensino sobre eleição. É um consolo. Porque em Romanos 8, 28, citando esta importante doutrina da eleição, Paulo diz assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Há alguns que são chamados segundo a pré-determinação do Senhor. Ele determina e Ele diz que todas as coisas, as tempestades, os indeferimentos, as doenças, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Porquê? Porque foram chamados por Ele para um relacionamento, uma intimidade, uma comunhão com Ele.
Isto consola-nos. Há coisas que nós não queríamos que acontecessem, que nós não gostamos que estejam a acontecer, mas todas elas servem para o bem daqueles que foram escolhidos, foram eleitos por Deus. Nós podemos não entender agora, mas um dia nós vamos entender como isso nos transformou para sermos conformes à imagem do Filho, obediente, perfeito. Um dia nós vamos perceber. Paulo percebeu isso. E ele queria que Timóteo percebesse e que se dispusesse também a se deixar consolar com esta ideia de que a eleição é uma expressão do cuidado amoroso de Deus. É também uma razão para louvar a Deus. A eleição é uma razão para louvar a Deus. Efésios capítulo 1, versículos 5 e 6 diz: Deus predestinou-nos para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da sua glória. Por isso nós devemos louvar o Senhor. A Ele todo o meu louvor, a Ele todo o nosso louvor. Nós devemos cantar e louvar a Deus, reconhecer a sua grandeza, a sua soberania. A Ti, ó Deus, fiel e bom Senhor, aleluia, louvado sejas. Vamos exaltar o Senhor, porque esta ideia de termos sido escolhidos e eleitos, isso deve levar-nos a louvá-lo. Mais à frente, no capítulo 1 de Efésios, o versículo 12 diz: a fim de sermos nós os eleitos, os escolhidos, os predestinados, é isso que Efésios 1 está a tratar, a fim de que nós sejamos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo Jesus. É para louvá-lo. E por isso devemos aproveitar os momentos de hinos, de cânticos, porque é um dos momentos em que nós temos palavras que vêm das Escrituras para nós elogiarmos Deus. Mas não só aqui. Nós podemos também usar hinos e cânticos em casa, devemos fazer isso. Cantar ao Senhor, ouvir louvores que coloquem palavras de adoração, porque a ideia de termos sido escolhidos para ter um relacionamento com Deus é para nós o louvarmos, elogiarmos a Deus. Irmão, irmã, tem elogiado o Senhor? Veio aqui com esse propósito de louvar, de exaltar o Senhor, porque é para isso que Deus nos escolhe. Ele quer ouvir das nossas bocas, das nossas vozes, expressões de louvor. Ele quer ver nos nossos corações essa devoção. Então a eleição, ela é uma razão para louvar a Deus. É um consolo e também uma razão para louvar a Deus. E por mais estranho que possa parecer, a mente secularizada, filosofada, psicologizada, é um incentivo à evangelização. Algumas pessoas dizem, então se já há eleitos, já há escolhidos, se Deus já decidiu que ia salvar, para que evangelizar? Há quem caia nesse erro de ignorar o que Paulo ensinou, o que Jesus ensinou e o que Jesus fez e o que ele foi, enquanto esteve aqui, um pregador. E Paulo foi um pregador. Ele pregou o Evangelho, ele queria que Timóteo pregasse o Evangelho para a salvação daqueles que ouvissem o Evangelho. É isso que ele diz aqui. Então eu tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória. Paulo sabia que Deus escolheu algumas pessoas para serem salvas e ele via isso como um estímulo para pregar o Evangelho. Mesmo que significasse suportar grande sofrimento, Paulo ele queria que a palavra continuasse a seguir em frente. A eleição é a garantia de Paulo de que haverá algum sucesso na evangelização, porque ele sabe que algumas pessoas com quem falava ou com quem falaria, algumas são escolhidas, algumas são eleitas, algumas são predestinadas, algumas crerão no Evangelho e serão salvas. Paulo sabia disso e dava-lhe muita coragem para continuar a falar e a suportar o sofrimento para poder falar. Ele não ia deixar de falar ou de escrever ou de mostrar que Cristo é o Salvador, que morreu por causa dos pecados, que ressuscitou, que está vivo e que voltará. Ele não iria parar de falar dessa mensagem, de transmitir essa mensagem.
Ele acreditava que alguns eram eleitos, alguns foram escolhidos e alguns iriam crer nessa mensagem. Então é um incentivo à pregação. A salvação está em Cristo Jesus e não há outro caminho, não há outro. Capítulo 4 de Atos diz, o versículo 12, não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Em Efésios 1, e voltando ao capítulo 1 de Efésios, Deus escolheu-nos nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. É por meio de Jesus, não há outro. Não há salvação em nenhum outro. A salvação está em Cristo Jesus e só em Cristo Jesus. O Evangelho deve ser, portanto, proclamado. Mateus 28, Atos capítulo 1, versículo 8. Façam discípulos, proclamem o Evangelho, anunciem as notícias acerca de Jesus. Importante versículo em Romanos 10, versículo 14. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram e como crerão naquele de quem nada ouviram e como ouvirão se não há quem pregue? Este é o método que Deus decidiu usar para salvar os eleitos. É por meio da pregação. Ele salva os eleitos por meio da pregação daqueles que Ele confia o Evangelho, a sua palavra. Portanto, a doutrina da eleição não torna a pregação do Evangelho desnecessária, mas sim essencial. É essencial que preguemos o Evangelho, que entreguemos a mensagem do Evangelho de forma clara e fiel. Deus ordenou que as pessoas encontrassem a salvação em Cristo por meio de uma apresentação do Evangelho. Algumas pessoas irão acreditar se nós apresentarmos o Evangelho de forma fiel. E o nosso testemunho do Evangelho exigirá vários graus de sacrifício, de sofrimento. Tal como Paulo, nós devemos estar dispostos a sofrer para que outros possam experimentar a eterna glória. Nós precisamos de nos expor também ao Evangelho, à leitura da palavra, a entender o que Deus revelou. Estudar causa sofrimento. Ouvir, sentar e meditar. Nós preferimos fazer outras coisas. Eu prefiro, realmente, eu tenho uma preferência por fazer coisas que eu vejo o resultado imediato, que fica resolvido, fica consertado, é visível. E aqueles trabalhos mais mentais, mais intelectuais, de entender, de pensar em argumentos, de sair lançando uma semente que não sei onde vai germinar, é mais difícil, causa sofrimento. Mas tal como Paulo, nós devemos estar dispostos a sofrer. Porque este é o método que Deus decidiu usar. É quando pessoas sofrem por causa do Evangelho, para entender o Evangelho, para imitarem Jesus, para se negarem a si mesmo. Não é fazer aquilo que mais gostam de fazer, aquilo que a carne mais gosta, mais tem prazer fazer, mas é fazer a missão que Deus deixou para a igreja fazer, os eleitos fazerem, os seus discípulos fazerem, por causa de outros eleitos, que só vão perceber que são eleitos quando alguns eleitos se levantam, alguns escolhidos, alguns instrumentos se levantam para anunciar o Evangelho, que é a mensagem para a salvação de todo o que crê. Deus é soberano, a salvação pertence ao Senhor. Nós lemos isso de forma clara, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Essa expressão está lá em Jonas, capítulo 2, versículo 9. A salvação pertence ao Senhor. Ao Senhor pertence a salvação. Apocalipse 10 diz, ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Não é a igreja, não é nenhuma denominação, não é nenhum grupo de indivíduos.
É Deus que salva, é Deus que escolhe, é Deus que predetermina, é Ele que elege, é Ele que dá o perdão dos pecados, a salvação, a vida eterna. E é só por meio de Jesus Cristo. É pela graça, não por obras. É assim que Deus se revela, soberano. Deus é soberano. E apesar da glória, apesar dessa grandeza, Ele decidiu ter um relacionamento conosco e nos permitir ter momentos como este, com a Sua palavra, em que nós podemos orar uns com os outros, podemos nos encorajar a confiar neste Deus grande, neste Deus todo-poderoso, neste Deus que é santo e justo, mas que decidiu relacionar-se conosco e com paciência nos fazer entender a Sua palavra que é fiel. Fiel é esta palavra, versículo 11, fiel é esta palavra. Nós temos uma palavra que é fiel. Esta expressão, desta forma, aparece 5 vezes nas cartas pastorais. Quando estudamos Tito, há algumas semanas atrás, nós vimos algumas dessas ocorrências. Na primeira carta de Timóteo tem 3 vezes, 1 Timóteo 1,15, 3,1 e 4,9. Aqui aparece no capítulo 2, no versículo 11, e depois em Tito, no capítulo 3, versículo 8, de novo esta expressão fiel é esta palavra que pode ser traduzida em outras línguas. Traduzem a nova versão transformadora em português também traduz esta ideia desta forma. Esta é uma afirmação digna de confiança. É isso que significa essa expressão fiel, esta palavra. E normalmente ela precede algo muito importante que o apóstolo vai dizer, está relacionado com a salvação, com o Evangelho. A palavra é fiel, digna de confiança, porque ela é a palavra de Deus e Deus é fiel. E porque Deus é fiel, a sua palavra é fiel. Ela é digna de confiança e digna de toda a aceitação. Há aqui uma codependência de Deus, do seu caráter, da sua palavra. Porque Ele é fiel, a palavra é fiel. E porque a palavra é fiel, ela aponta para um Deus que é fiel. Isto leva-nos àquela importante doutrina da suficiência das Escrituras. A ideia de fidelidade, de ser digna de aceitação para nós aceitarmos o que está escrito, confiarmos no que está escrito, porque nós não precisamos de mais nada, é fiel. O que foi escrito, o que foi escolhido por Deus, é o que nós precisamos para ouvir, para crer, confiar, entender, praticar. E quero lembrar mais uma vez aquela doutrina da suficiência das Escrituras. Foi escrita recentemente por várias pessoas comprometidas com Cristo, com a sua palavra, com a igreja local, com o ministério, o aconselhamento pastoral, do discipulado em profundidade. Chama-se The Sufficiency Statement. Está em inglês, mas eu mencionei há um tempo atrás. Agora é muito fácil, não é, traduzir com esses recursos automáticos na internet, mas deixo mais uma vez essa lembrança dessa declaração sobre a suficiência da palavra de Deus. Mas aqui, a palavra fiel, ela está a introduzir aquilo que pode ser parte de um hino primitivo, da igreja primitiva, ou uma declaração de fé do início da igreja. Mas tudo aponta, e a maior parte dos historiadores e dos estudiosos das Escrituras acham realmente, pela forma, pela construção destas palavras, a forma como estas frases, como elas estão organizadas, parece um hino, parece um cântico que a igreja primitiva cantava. Consiste em 2 conjuntos, 2 pares de declarações que são verdades gerais da vida cristã, e o primeiro par relaciona-se com aqueles que perseveram fielmente, e o segundo par, ele descreve aqueles que são infiéis. Então temos esse primeiro par de afirmações: morrer com Ele, viver com Ele, perseverar e reinar com Ele.
E depois um segundo par com uma outra ideia, negar Jesus, ser negado por Jesus, ser infiel, Jesus permanecendo fiel. A ideia de morrer para viver com Cristo provavelmente refere-se a morrer para nós mesmos, ao tomarmos a nossa cruz para seguir Jesus, porque mais do que uma vez essa ideia no Novo Testamento, mas uma das passagens que tem isso claramente é Marcos, capítulo 8, versículo 35. Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. A ideia de se dedicar, de estar disposto a sofrer e até morrer, se for necessário. Se for esse o caminho que Deus entendeu para nós, para cumprirmos essa missão. É assim que mostraremos que somos verdadeiros discípulos de Jesus. É essa disposição ao sacrifício que pode levar, inclusive, à morte, à nossa morte aqui. Para viver verdadeiramente, para ter uma vida cristã verdadeira, os crentes devem estar dispostos a morrer. Essa perspectiva certamente se encaixa no contexto no qual Paulo estava a dizer a Timóteo para abandonar o seu conforto, a sua segurança, por causa de Cristo, por causa do Evangelho. Mas não são palavras apenas para Timóteo. A intenção desta carta não era só alcançar Timóteo, e nós sabemos disso, e é por isso que a estamos a ler. É por isso que a igreja a tem lido com fé ao longo dos séculos. Isto tem a ver conosco, isto tem a ver com os crentes hoje, tem a ver com esta igreja, tem a ver com estas vidas aqui. Todos os crentes são chamados a uma vida de sacrifício, a uma vida de disposição à morte, de exposição à morte. Se perseverarmos, então, como Paulo cita no hino, nós também reinaremos com Cristo. No entanto, somente se participarmos dos sofrimentos de Cristo agora, nós reinaremos mais tarde. Um irmão, o nome dele é Jonathan Griffiths, escreveu um livro que chama Ensinando a Bíblia, baseado nesta segunda carta a Timóteo. E numa passagem ele diz assim: para os ministros do Evangelho, assim como para todos os crentes, a vida pessoal e o ministério devem estar em conformidade com a forma da vida e com o ministério de Jesus. E qual é a forma da vida e ministério de Jesus? É sofrimento agora, glória depois, reino depois. Esse é o cristianismo autêntico, genuíno. Os falsos evangelhos, e há uma citação ao falso evangelho aqui no capítulo 2 de 2 Timóteo, no versículo 18, mas os falsos evangelhos afirmam regularmente que a promessa do suposto evangelho é nunca sofrer, é não sofrer e ter a glória agora. Conforto, a prosperidade, a bênção maior agora. Esse é o falso evangelho. Não sofrimento agora, não, sofrer não. Agora é cura, agora é riqueza, é prosperidade, agora é todos os problemas resolvidos. É agora. E há uma ênfase nesse tipo de evangelho. Muitas igrejas estão a render-se a esse tipo de evangelho. Mas, se ao aceitar o verdadeiro evangelho, nós decidimos seguir o exemplo de Jesus em morrer para nós mesmos, nós podemos esperar, então, viver com Ele, ter uma vida verdadeira. Se suportarmos fielmente as dificuldades e o sofrimento no presente, nós podemos esperar compartilhar o seu reinado celestial no futuro. Mas temos que estar dispostos agora a sofrer. Temos que estar agora dispostos a padecer, a carregar a cruz, a negar a nós mesmos. O facto de que os crentes reinarão sobre a nova criação com o Senhor é um ensino
claro das Escrituras. Se quiserem anotar, não vai aparecer na projeção, mas Daniel capítulo 7, versículo 18 e versículo 27. A ideia de que o povo de Deus, os crentes, vão reinar com o Senhor. Daniel 7. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 2. Efésios capítulo 2, versículo 6. E Apocalipse capítulo 22, versículo 5. Eu vou repetir as referências, já vi que algumas pessoas estão a escrever. A ideia de que os crentes, o povo de Deus, reinará com o Senhor. Daniel capítulo 7, versículo 18 e 27. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 2. Efésios capítulo 2, versículo 6. E Apocalipse 22, 5. E esta é uma perspectiva verdadeiramente gloriosa. Os crentes estarão com Jesus a reinar. Nessa posição de honra, nessa posição de glória, verdadeira glória. É estar com Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor glorioso. Essa é a visão que a palavra de Deus nos concede. Mas há um outro par. Há um outro conjunto aqui neste hino ou nesta declaração de fé que descreve a terrível imagem da negação de Cristo, negar a Cristo. O que indica ser infiel, ser alguém infiel. A primeira declaração também parece ecoar o ensino de Jesus no contexto de um discurso sobre perseguição. Mateus capítulo 10, versículo 33. Aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. O significado da declaração de Paulo à luz desta ligação com Mateus 10 é claro, nós não podemos negar o nosso Senhor Jesus. Há aqui uma advertência, há aqui um aviso para Timóteo levar esta mensagem adiante, porque alguns já tinham negado Jesus, alguns já tinham abandonado o caminho do sofrimento, já não queriam se identificar com Jesus. Mas há aqui uma expressão perturbadora: se somos infiéis, Ele permanece fiel. Isto perturba porque parece que não há aqui uma correspondência. Então, como é que nós devemos entender esta expressão? Se somos ou se formos infiéis, Ele permanece fiel. O que é que isto significa? Alguns interpretam o versículo 13 como se referindo à ideia de que mesmo que nos afastemos de Jesus, e esta é um insight, é uma observação do irmão David Platt, e ele escreveu um livro a comentar esta passagem junto com outros irmãos, Daniel Akin e Tony Merida. E eles fizeram uma observação e tenho ouvido outros irmãos considerarem isto, e realmente nem sempre eu falo por mim, eu sei que já ouvi pessoas citarem esta passagem para entender o cerne, o ponto desta expressão aqui. Mas muitos, e eu fui um desses, que achava que mesmo que nos afastemos de Jesus, mesmo que nos mostremos infiéis, Ele não se afastará de nós. E algumas pessoas têm lido esta frase, esta ideia dessa forma: Deus vai continuar a ser fiel e vai continuar a cuidar de mim, mesmo que eu me afaste dEle. E alguns encontram consolo neste versículo em particular, porque pensam dessa forma. Outros entendem que isso significa que se formos infiéis, Ele permanece fiel ao seu próprio caráter, o que neste caso incluiria rejeitar os infiéis. Um grupo vê este versículo como uma palavra de conforto, o outro grupo vê como uma palavra de advertência. Embora seja verdade que Deus não é inconstante e que a sua fidelidade é renovada a cada manhã, para os crentes que têm momentos como o momento de Pedro, em que ele negou a Jesus, ele foi um dos que negou a Jesus. Então, para os crentes que têm momentos assim, não é isso que este hino parece estar a dizer. Parece que a melhor maneira de entender este hino é encará-lo como um aviso para aqueles que persistem num estado de infidelidade, que continuam
de Jesus, a negar Jesus e que abandonaram o caminho do sacrifício, o caminho da negação. Não foi o caso de Pedro. Por um momento ele negou a Cristo, mas ele chorou amargamente, ele arrependeu-se e voltou para o caminho. Então estas declarações parecem ser paralelas, apontando nesta direção. Se o negarmos, é paralelo a se somos infiéis. E ele, por sua vez, nos negará, é paralelo a ele permanece fiel. Ele nos negará, ajuda-nos a entender a frase sobre a sua fidelidade. Deus é fiel não apenas para estender bênçãos àqueles que têm uma fé genuína, mas Ele também é fiel aos seus avisos, às suas advertências. Deus é fiel e continua fiel. Quando Ele dá uma advertência, quando Ele admoesta, quando Ele avisa, Ele é fiel. Tão fiel quanto Jesus é para salvar aqueles que acreditam nele, João 3,16, Ele é igualmente fiel para julgar aqueles que não confiam nele, João 3,18. O mesmo capítulo, mais à frente, Deus diz que alguns serão julgados, porque não creem em Jesus, e Ele vai ser fiel a essa afirmação. Agir de outra forma seria inconsistente com a sua natureza santa e imutável. Independentemente de como se interpreta esta última frase do hino, é claro e maravilhosamente encorajador que de maneira nenhuma pode Deus negar-se a si mesmo. Deus não pode agir de uma forma contrária à sua natureza. Ele é fiel, Ele é o Deus da misericórdia e da justiça, Ele é o mesmo ontem e hoje e o será para sempre. Hebreus capítulo 13, versículo 8. Deus não muda, Ele é fiel. Ele é imutável. Então nós não depositamos fé na nossa fé ou nos nossos sentimentos, porque eles mudam e falham. Nós depositamos a nossa fé em Cristo, aquele que não muda, aquele que não falha, aquele que é justo. Mas nessa justiça, então, devemos enfatizar esta ideia. Deus continua fiel e Ele é fiel, e se Ele faz uma advertência de que não é fiel e não segue os seus caminhos, será punido, haverá juízo. E se Deus disse que faria isso, que castigaria, que daria juízo, Ele é fiel para fazer. O grande missionário Hudson Taylor, que marcou a vida de várias gerações e que continua a ser citado pela forma como ele viveu e pelo que ele escreveu, ele costumava dizer o seguinte: não é a tentar ser fiéis que nós conquistamos a vitória, mas olhando para aquele que é fiel. É quando nós nos lembramos de Jesus, é quando nós contemplamos Cristo, não ficamos a olhar para nós nem para as pessoas que estão à nossa volta, porque são como nós, têm tendência a ser infiéis, têm tendência a negar Jesus Cristo. Mas nós olhamos para aquele que é fiel. Não é a tentar ser fiéis que nós conquistamos a vitória, mas é lembrando, é olhando para Jesus que nós seremos vitoriosos. Lembra-te de Jesus Cristo. Lembra-te daquele que conquistou os inimigos, que está assentado à direita do Pai, que concede graça suficiente para que possamos suportar as dificuldades. Se nós perseverarmos por meio dele, nós reinaremos com ele. E quando a fé se transformar em visão, e já não for preciso mais fé, porque nós vamos ver, quando nós ouvimos o Senhor dizer, bem está, servo bom e fiel, certamente nós não nos arrependeremos de ter vivido para transmitir o Evangelho, para estarmos dispostos a sofrer pelo Evangelho, pela palavra, como bons soldados, como atletas disciplinados e como agricultores diligentes. Um dia, quando nós virmos o nosso Senhor a reinar gloriosamente, nós perceberemos, não foi em vão, valeu a pena. Por essa causa também valeu a pena sofrer. Por essa razão valeu a pena. Então, algumas aplicações. Nós precisamos manter um foco escatológico. A ideia de escatologia é olhar para o fim das coisas, considerar o fim. Um foco no fim, olhar para além.
para nós nos mantermos sóbrios, para estarmos alerta, para não negarmos Jesus e para nos enchermos da esperança da glória, tanto para nós mesmos, enquanto esperamos no Evangelho, quanto para outros, enquanto divulgamos as boas novas. Nós precisamos continuar a lembrar que Jesus vai voltar. Ele disse que iria voltar. Nós precisamos continuar a olhar para a frente com olhos de fé, pensar na eternidade. Nós vamos ressuscitar, vamos ter corpos diferentes. E é um exercício de fé. É um exercício de vida devota, de vida piedosa, de vida cristã. Pensar em escatologia, pensar no futuro. Vai haver arrebatamento ou não? Vai haver milênio ou não? São assuntos que devem, sim, ocupar a nossa mente. É algo que nos estimula a viver o presente. Estimula a evangelizar, a cumprir a missão. Um foco escatológico que favorece a evangelização. Agora, a escatologia é parte da vida cristã. Pensar no futuro, olhar para a frente. Uma aplicação para quem ainda não crê da forma que deveria crer. Se é eleito, um dia vai crer. Mas só vai mostrar e entender e perceber que é eleito se realmente crer, se um dia chegar a crer. Para o incrédulo, esta passagem é uma grande ajuda. E pode haver incrédulos aqui, pessoas que ainda não creem da forma que deveriam crer. Mas esta passagem é uma ajuda para nós usarmos, inclusive quando formos partilhar o Evangelho com um colega, com um vizinho, com um familiar que ainda não crê como deveria crer em Jesus e segue Jesus, ainda não segue Jesus como deveria seguir. Tornar-se um seguidor de Jesus levará ao sofrimento. E a pergunta é, está disposto a arcar com esse custo? Porque o verdadeiro Evangelho chama o indivíduo, o homem, a mulher, o jovem, a criança, a sofrer, a negar-se, a dizer, eu não vou fazer a minha vontade, eu não vou fazer aquilo que me apetece, eu vou sofrer porque eu quero obedecer a Jesus. Estás disposto? Porque esse é o convite ao Evangelho, o verdadeiro Evangelho. Estás disposto a sofrer? A dizer não aos teus prazeres, aos teus desejos? Houve uma citação, eu ouvi um pregador citar um presidente dos Estados Unidos. O nome desse presidente é Theodore Roosevelt. E ele foi respeitado, a liderança dele foi uma liderança muito respeitada e foi uma referência em termos de liderança e de coragem. Então, estas palavras que eu vou ler são desse presidente que tem abençoado ministros do Evangelho. Pessoas que sabem que foram chamados para serem soldados, atletas, lavradores, ministros do Evangelho. Ele disse assim: não é o crítico que importa, nem aquele que aponta para o homem forte que tropeçou ou onde o que fez alguma coisa poderia ter feito melhor. O mérito pertence ao homem que realmente esteve na arena, cujo rosto está marcado pelo pó, suor e sangue, que se esforça valentemente, que erra e falha repetidamente porque não há esforço sem erros e falhas, que realmente tenta fazer alguma coisa, que sabe o que é entusiasmo, devoção e que se dedica a uma causa digna. Aquele que, na pior das hipóteses, se falhar, pelo menos falha ao ousar grandemente. É muito melhor ousar fazer coisas grandiosas, conquistar triunfos gloriosos, mesmo que frustrados por fracassos, do que se igualar àqueles espíritos pobres que não desfrutam nem sofrem muito porque vivem num crepúsculo cinzento que não conhece nem a vitória nem a derrota. São os famosos vômitos, os que nos causam agonia. Não fazem nada. Não sofrem, não se alegram. São crepúsculos cinzentos. Mas esta passagem está a chamar-nos a sermos pessoas que querem usar a vida, a nossa vida, para servir a Deus. E se morrermos,
morremos para viver, se perseverarmos para reinar. Nós precisamos ser movidos pela importância do Senhor, pela preeminência. Deus é mais importante. O Senhor Jesus é mais importante do que eu, do que a minha família, os meus filhinhos, os meus netinhos, o meu emprego, a minha conta bancária. Jesus tem que ser mais importante. Ele tem que ter a preeminência. Nós precisamos ser movidos pela preeminência da sua causa, do poder da sua palavra, não importando o que os homens possam dizer ou fazer. Nós somos movidos pela importância do trabalho que fazemos, ao pensar que podemos fazer parte da história redentora de Deus. A história redentora de Deus é que Ele me usa, a mim, a nós, para que outros venham a conhecê-lo, a obter a salvação que está em Cristo Jesus. E isso é que é ser abençoado. É nós termos sido um meio, um instrumento que Deus usou para que os eleitos saibam que são eleitos. Que bênção é podermos ser usados por Deus dessa forma. Lembrando mais uma vez o que Hudson Taylor disse, não é a tentar ser fiéis que nós conquistamos a vitória, mas olhando para aquele que é fiel.